Química a favor da vida. Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos falar sobre funções orgânicas oxigenadas, aldeído e cetona. Começamos pelo aldeído. O aldeído ele pode ser obtido pela combustão incompleta do etanol, que é um biocombustível que no Brasil é produzido principalmente pela cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, esse biocombustível é produzido principalmente pelo milho. E na combustão completa desse combustível, há a liberação de gás carbônico e água. Então, se observar aqui essa equação química devidamente balanceada, nós vemos que o álcool, C2H6O, mais oxigênio, forma CO2 e água. Mas isso na combustão completa. A combustão incompleta desse etanol, ele libera aldeídos. A combustão incompleta vai ser quando eu tenho a CO ou apenas carbono aqui, E nesse contexto eu posso ter a liberação de aldeídos, certo? Como produto. Principalmente o metanal e o etanal. Ora, esses aldeídos, eles podem provocar irritação nas mucosas, olhos, nariz, vias respiratórias, crises asmáticas e são compostos carcinogênicos ou cancerígenos. Bom, de acordo com os dados da tabela aqui, a gente percebe que os combustíveis emitem quantidades variáveis, porém relevantes de aldeídos. Por isso tem uma lei, número 8.723/93, que determina a redução da emissão de poluentes por veículos. Segundo o documento, para veículos leves fabricados a partir de 1º de janeiro de 1997, o limite de aldeídos emitidos através dos escapamentos é de 0,03 gramas por quilômetro rodado. Essa e outras leis ambientais estimularam o desenvolvimento tecnológico da indústria automobilística, especialmente no uso de injeção eletrônica, que garante uma mistura mais adequada entre o etanol e o ar, promovendo uma queima mais completa. E de catalisadores automotivos, responsável pela transformação dos aldeídos ainda restantes nos gases do escapamento em dióxido de carbono e água. O resultado foi a queda na emissão de aldeídos, como você vê nesse gráfico aqui, certo? Ao passar dos anos. Após a ingestão de bebidas alcoólicas, o etanol ele penetra na corrente sanguínea. Então, o nosso organismo também pode produzir aqui o aldeído. Então, o etanol penetra na corrente sanguínea e é metabolizado pelo fígado. Nesse órgão ocorre aí a oxidação desse álcool produzido acetaldeído, substância tóxica que pode causar sintomas como dor de cabeça, náuseas, sensibilidade à luz, mal-estar e no organismo essa reação química, Então a gente vê aqui a catalisação do álcool pelo nosso organismo e essa reação é catalisada pela enzima álcool desidrogenase, o ADH. Então o álcool sofre a oxidação, e em seguida o acetaldeído, que é o produto dessa oxidação, ele é oxidado e dá origem ao ácido acético. Essa segunda reação é catalisada pela enzima acetaldeído desidrogenase, o ALDH2. Por fim, o ácido acético se decompõe em água e dióxido de carbono, os quais são eliminados na urina
e pelos pulmões aqui, respectivamente. O ácido acético é mais uma função orgânica que ainda não trabalhamos, né? Mas é o ácido carboxílico, ok? Né? Pela carboxila aqui. Bom, vamos falar sobre as propriedades desse aldeído. Os aldeídos, eles apresentam um grupo funcional carbonila na extremidade de uma cadeia carbônica. A carbonila é esse C dupla O aqui, certo? Então, ligado a esse carbono, nós temos um radical orgânico, que um hidrocarboneto pode ser alifático ou aromático, e esse hidrogênio completando aqui as 4 ligações do carbono. Temos aqui alguns exemplos, né, de estruturas de aldeídos. Olha, percebem, a carbonila sempre na extremidade da estrutura, certo? E não importa o que vem depois, ó, se é um metil, se é um anel benzênico, se é uma cadeia insaturada, se é uma cadeia mista, né? A carbonila, ela está sempre na extremidade da cadeia carbônica. Bom, os aldeídos, eles podem ser representados de maneira simplificada pela fórmula geral RCHO, em que R representa uma cadeia carbônica aromática ou alifática ou mesmo um átomo de hidrogênio, né? Devido à diferença de eletronegatividade entre carbono e oxigênio, a ligação C+O é bastante polarizada, o que confere um caráter polar ao grupo carbonila e determina boa parte das propriedades físico-químicas, né, desses aldeídos. Ora, como o grupo carbonila é polar, as moléculas de aldeídos podem interagir entre si por forças de Kisson, do tipo dipolo permanente, dipolo permanente. Logo, os aldeídos apresentam temperatura de ebulição maiores que os hidrocarbonetos de massa molar semelhante, os quais podem ser constituídos de moléculas apolares, né? Então, os hidrocarbonetos, moléculas apolares, e têm interações intermoleculares mais fracas, do tipo de dipolo induzido, ou forças de London. Entretanto, uma vez que os aldeídos não podem formar ligações de hidrogênio entre suas moléculas, essas substâncias têm temperatura de ebulição menor que a dos álcoois, ok? Menor que a dos álcoois. E fenóis de massa molar semelhante também. Os compostos apresentados nessa tabela aqui exemplifica essa tendência. Ó. Um hidrocarboneto, um aldeído, um álcool de massa molar semelhante. Logo, a temperatura do hidrocarboneto, a temperatura de ebulição é menor, devido à sua interação intermolecular, ou seja, demandou energia menor para que possa desprender esse hidrocarboneto de uma solução, esse hidrocarboneto líquido para gasoso, então abaixo de zero. Aqui, o propanal aldeído, ele demanda uma energia maior que o hidrocarboneto, só que menor que o álcool, devido que o aldeído ele tem uma interação por forças de Kisson, né, do tipo dipolo permanente, e aqui o álcool por ligações de hidrogênio. Então a interação aqui é maior, do que a do propanal, do aldeído, ok? Bom, o aldeído mais simples que existe é o metanal, na temperatura de ebulição 21 graus negativos. Quando esse metanal ele é dissolvido em água, ele é comercializado por nome de formol, e é utilizado aí como desinfetante, medicamentos, plásticos e conservação de tecidos biológicos. Então, nós vemos aí nas feiras de ciências, nos laboratórios, um tecido biológico, conservado, se conserva ele no formol. Então, nós temos aqui um exemplo, uma ilustração de estrelas do mar preservadas em solução de formol. Bom, as temperaturas de ebulição e solubilidade de alguns aldeídos.
eu tenho aqui um aldeído, né? Formas estruturais de aldeídos, e a cada fórmula aumenta-se um carbono na estrutura. E temos aí etanal, propanal, butanal, pentanal. Né? Vimos aqui que à medida que a estrutura tem mais carbonos, a temperatura de ebulição aumenta. Né? E à medida que eu tenho mais carbonos, a minha solubilidade diminui. Por quê? Porque essa parte apolar, quanto maior ela for, menos solúvel vai ser. Então aqui eu tenho uma polaridade maior, né, onde eu consigo dissolver infinitamente. Aqui eu consigo dissolver muito. Aqui eu consigo dissolver uma quantidade regular, e aqui eu consigo dissolver uma pequena quantidade. Então, à medida que aumenta-se a parte apolar da estrutura, então ela fica menos solúvel em água. Ok? Na nomenclatura desses aldeídos, né, muitos são conhecidos aí por suas aplicações industriais ou pelo contexto da área do conhecimento, como biologia. Então eu tenho aqui, por exemplo, o metanal, conhecido como formol, o etanal, conhecido como acetaldeído, né? O propanal, propionaldeído, aqui o butanal como butiraldeído, enfim. Mas o que nos interessa é entendermos o nome desses aldeídos dentro das normas da IUPAC. E dentro das normas de IUPAC, nós temos aí o prefixo, infixo e sufixo. Prefixo, número de carbonos, infixo, insaturação, sufixo, função orgânica. Então, nós temos aí os números de carbonos, met, et, prop, but, pent, ex e assim por diante. Insaturação de alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos. Função orgânica, al. A terminação para o aldeído é al. Hidrocarboneto, O, álcool, OL, aldeído, AL. Certo? E eu tenho aqui um exemplo de um aldeído, né, onde eu tenho várias hidroxilas ligadas a esse aldeído. Então aqui eu tenho a carbonila e aqui eu tenho carbono 2, 3, 4, 5, 6. Né? No carbono 2, 3, 4, 5 e 6 eu tenho uma hidroxila ligado a essa carbonila. Então, como que eu vou dar um nome? 2, 3, 4, 5, 6, pentahidroxi. Por quê? 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 5 radicais hidroxi nos carbonos 2, 3, 4, 5, 6. Hexanal, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos hex. Entre esses carbonos, só ligações simples, an e al, por conta da terminação da função orgânica aldeído. 2, 3, 4, 5, 6, pentahidroxihexanal. Aqui atrás, no anterior, nós vimos aí que temos o metanal, etanal, propanal, butanal. Então, 2 carbonos, etanal, 3 carbonos, propanal e assim por diante. Cetona. Cetona, eu tenho aí a oxidação de álcoois secundários. Então, a gente obtém cetonas pela oxidação de álcoois secundários, né? Então, nesse esquema aqui, eu tenho aqui o R1 e R2, representam 2 substituintes, alifáticos ou aromáticos, não importa. Aqui a hidroxila no carbono secundário, aqui o hidrogênio completando a quarta ligação. Se ele oxida, ou seja, se insere um oxigênio aqui, então vai liberar água e vai formar uma dupla ligação com 2 radicais, carbono secundário. Então, essa estrutura, né, os cetonas são obtidos pela oxidação de álcoois secundários. A oxidação de álcoois primários resulta em aldeídos. E cetonas eles podem ser extraídos de animais e plantas. Não é mais usual hoje em dia, né? Essa extração foi substituída pela síntese em laboratórios, para evitar matar ou sacrificar os animais
e o que ameaça essas espécies de extinção. Mas eu tenho aqui dois exemplos, né, de um animal e um vegetal, da forma estrutural, o nome da cetona e a espécie, né, onde antes eram extraídas aí esse cetona. Hoje em dia não é mais usual. Bom, cetonas. O oxigênio do grupo funcional carbonila está presente no carbono secundário de uma cadeia carbônica. Vamos entender isso aí. Eu tenho um carbono secundário e o oxigênio da carbonila, porque C-O, está presente no carbono secundário da cadeia carbônica. Então eu tenho dois radicais aqui, ó. Então a carbonila, o carbono secundário, né, junto com o oxigênio carbonila, e aqui o radical. Não importa se esse radical é aromático ou alifático, ok? Bom, a diferença de eletronegatividade também gera essa carbonila um caráter polar e determina aí boa parte das propriedades físico-químicas desse cetona. E aqui o cetona, diferente do aldeído, ele forma ligação de hidrogênio com a água. Ok? Então, os cetonas são capazes de formar ligações de hidrogênio com moléculas de água, e a acetona, por exemplo, ela é solúvel em água em qualquer proporção. Para dar nome a cetonas, eu também uso prefixo, infixo e sufixo. O prefixo número de carbonos, met, et, prop, but, pent, ex e assim por diante. Insaturação de alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, alcadiínos, e a função orgânica ona. Então, já tenho hidrocarboneto, álcool, ol, aldeído, al, e cetona, ona. E eu tenho dois, aqui o exemplo aqui, né? Na verdade é um exemplo, onde eu tenho uma cadeia carbônica com 5 carbonos, e neste carbono eu tenho uma carbonila. Aqui é a mesma estrutura, só que por que este é o carbono 2 e não este, né? E esse aqui não é o carbono, porque esse aqui é, na verdade, porque esse é o carbono 1 e não esse. Porque a minha carbonila está mais próxima dessa extremidade e não dessa outra aqui. Então, eu tenho que levar em conta a localização da carbonila na cadeia carbônica. Ora, ela está mais próxima dessa estrutura, então ela e a função orgânica faz parte da cadeia carbônica, né? Então aqui eu tenho aí o carbono 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Alcano, 5 carbonos, pent. Alcano, an. Então, pentan. No carbono 2, eu tenho a função ona. Qual é o nome da estrutura? Pentan 2-ona. Certo? Pent, an, localizando a minha cetona aqui, 2-ona. Então, é o nome da estrutura. No segundo exemplo, eu tenho aqui de novo um pentan 2-ona, só que aqui agora eu tenho um radical metil. Novamente, este é o carbono 2 e este é o carbono 1. Por que este aqui não pode ser o carbono 1? Porque, como eu disse anteriormente, a função orgânica, ela de certa forma faz parte aí da cadeia carbônica, ela tem que fazer parte da cadeia carbônica principal. E aqui eu tenho um radical, uma ramificação. Então, primeiro vem a função, depois a insaturação e depois que vem o substituinte, depois que vem o substituinte, depois que vem aí a ramificação. Então, este é o carbono 2, não este aqui, ok? Ora, 1, 2, 3, 4, 5. Pente, eu tenho aqui só ligações simples, pentan, 2-ona. Só que eu tenho um metil no carbono 4. Então, fica simples. 4-metil, pentan, 2-ona. Ok? Então, essa aí foi a nossa aula, pequena aula sobre as funções orgânicas aldeído e cetona. Ok? Espero ter contribuído.
E nas próximas aulas nós vamos falar sobre outros tipos de funções orgânicas oxigenadas. Um molde abraços. Até mais.